Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu cumprimento a todos vocês com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Como é bom, como eu sinto feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Espírito Santo tem ministrado, daquilo que tenho vivido. E a palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração é apenas um versículo, tá? É apenas a primeira parte do versículo que está nos Salmos de número 46. O versículo é o 10. Eu vou ler a parte A apenas deste versículo. Diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a palavra do pão diário de hoje. Aquietai. Diante das situações, muitas vezes, as quais vivemos, as quais passamos, existem lutas, as quais fazem muitas vezes nós ficarmos muito ansiosos, não conseguimos muitas vezes confiar plenamente no Senhor, né? Pois nós somos limitados, temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas nós entendemos quando nós passamos a servir a esse Deus maravilhoso. Nós entendemos que Ele é soberano, que Ele tem o domínio, que Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos dEle. E nós estamos diante de um Deus que é o Deus do impossível, que é o Deus das impossibilidades. E o Senhor, nesta manhã, Ele fala para mim e para você: aquieta o seu coração. Aquietar não significa que nós vamos esquecer de tal situação. Não significa que nós vamos simplesmente não resolver mais nada, não fazer mais nada, mas significa que nós estamos entregando nas mãos daquele que é todo-poderoso. Nós não servimos a qualquer Deus, nós servimos ao leão da tribo de Judá, o Deus todo-poderoso. E é diante desse Deus que nós estamos nessa manhã. E por isso nós podemos descansar o nosso coração, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Mas nós precisamos também nos posicionar em Deus. O Senhor, Ele nos chama a nos posicionar. Posicionar no Senhor é nós andar em novidade de vida. É uma vida na presença dEle. É uma vida a qual nós procuramos fazer a vontade do Senhor. É fácil? De jeito nenhum. É uma vida de renúncia todos os dias. Mas, como eu sempre digo, vale muito a pena servir esse Deus, vale muito a pena estar na presença desse Deus maravilhoso. Quem já viveu nesse mundão, quem já viveu em um abismo de pecado, sabe do que eu estou falando. Como é maravilhoso poder hoje estar na presença do Senhor. Como é maravilhoso nós podermos ter acesso à presença do Pai. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto ao ponto de não entregar, de não confiar totalmente no Senhor. Mas nesta manhã, o Senhor, Ele fala para mim, Ele fala para você: aquieta o seu coração, descansa o seu coração no Senhor. Talvez você está preocupado com as contas desse mês, talvez você esteja desempregado e não sabe como que você vai manter ali as coisas básicas da sua casa. Talvez você esteja com alguma enfermidade, a qual o médico não deu assim esperança. Talvez você esteja ansioso, talvez você esteja com alguém da sua família passando por uma situação difícil, porque quando alguém da nossa família está sofrendo, nós também sofremos junto. Mas nesta manhã, o Senhor fala para você: aquieta o seu coração, descansa, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas e que nós possamos nos posicionar diante desse Deus, que nós possamos entregar a Ele totalmente as nossas vidas, sem reserva, que nós possamos tomar uma posição mesmo diante de Deus
Eu falo isso porque por muito tempo eu fiquei, como se diz, em cima do muro. Mas o Senhor, Ele me fez entender que ou eu estou na presença dEle, ou eu não estou na presença dEle. Queridos e queridas, em cima do muro não dá. Em cima do muro nós não estamos na presença de Deus. Nós precisamos nos posicionar no Senhor. E quando nós nos posicionamos nesse Deus, quando nós entregamos a Ele, quando nós decidimos viver por Ele, nós conseguimos aquietar o nosso coração. Ainda que as impossibilidades sejam grandes, ainda que as circunstâncias seja tudo ao contrário, ainda que o cenário seja tudo ao contrário da nossa realidade atual, quando nós estamos posicionados no Senhor, nós podemos acalmar e podemos nos aquietar. Não existe impossível para o Senhor, não existe problema que Ele não possa resolver. A especialidade do nosso Deus é o impossível. Ele é o Deus do impossível. Então, nesse dia, nesta manhã, se você tem alguma causa impossível, se você tem alguma situação que você já não tem mais o que fazer, que você já não sabe como resolver, é o momento de você entregar ao Senhor, porque Ele sabe como faz, Ele sabe como fazer. Existem momentos nas nossas vidas, momento que eu já passei, de estar diante de um problema tão grande, talvez não comigo, mas com algum familiar, e eu chegar diante de Deus e não ter nem palavras para pedir, não saber como pedir. Mas quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, com sinceridade, ainda que não saia a palavra, o Senhor sonda o nosso coração. E isso é uma oração sincera. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus, ele intercede pelas nossas vidas. Ele leva até Deus aquilo que nós não conseguimos expressar muitas vezes com as nossas palavras. E essa é a meditação do Pão Diário de hoje. Aquieta seu coração, porque o impossível é a especialidade do nosso Deus. Mas também se posicione, porque quando nós nos posicionamos, nós passamos a ter autoridade espiritual. Nós passamos a ter uma vida com Deus. E quando nós temos essa vida com Deus, nós temos intimidade com Ele. E quando nós temos intimidades com o Senhor, como é maravilhoso. Como é maravilhoso essa vida de intimidade com o Pai. Então essa é a palavra que eu tenho para trazer para vocês nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar em cada coração e que você possa descansar no Senhor nesse dia, em nome de Jesus.